inicialmente, assim, até para deixar bem claro, eu estou trabalhando muito diretamente com os produtores que estão precisando entrar para o mundo digital, né? Que antes faziam no analógico, no físico, no pessoal ali, né? Que lidavam com as pessoas diretamente. Eu sempre trabalhei com teatro, com produção cultural de uma forma geral, dentro de exposições, eventos como shows, festas, enfim, de eventos corporativos, empresariais, todos os perfis de eventos educacionais de forma geral. E hoje eu estou do lado de cá, eu estou do lado da tecnologia. Com esse processo, ao longo do tempo, eu acabei indo trabalhar numa plataforma de tecnologia que atendia, através de sistemas, esse mercado da produção de um modo geral, né, para organizadores de eventos de um modo geral, ampliando todos os setores. Antes, a gente fazia o quê? A gente colocava os eventos deles disponíveis na plataforma para as pessoas terem acesso aos eventos, ingressos, a consumo dentro dos eventos. Então, a gente deixava os eventos de uma forma bem mais acessível para participantes assim, de todos os lugares do mundo, porque uma vez que caiu na rede, todo mundo tem acesso. E com a pandemia, todos tivemos que nos reinventar. Então, acabou que esse ambiente virtual virou a grande tábua de salvação para aqueles negócios, para aqueles eventos, aqueles produtores que ficaram à deriva no meio da pandemia. Então, quem está se adaptando bem, quem está transitando bem, quem entendeu o processo, está indo muito bem. Eu tenho visto pessoas assim, contadores de história, sabe? Aquela coisa bem, quase era oral mesmo da comunicação, aquela pessoa que está passando conhecimento pela oralidade, se adaptando super bem a essa nova era, que é essa era digital, conectada, assim, para todos os lugares do mundo. E, assim, eu estou dando exemplo, estou pegando esse case dos contadores de história, porque eu acho que ele representa muito bem essa coisa artesanal, que até então nunca tinha experimentado usar a rede social ou as ferramentas como as salas de reunião online, enfim, para poder fazer um trabalho que antes eles só faziam indo nos lugares, no palco ou indo até o público, né? E hoje ele consegue alcançar um público enorme de todos os lugares do Brasil, de interior de Portugal, interior da Espanha, África. Então, assim, ele entendeu que ele consegue levar o trabalho dele para dentro da rede, e eu observando e eu até auxiliando esse tipo de material, fazendo essa entrada com eles para esse mundo tecnológico, eu tenho observado muito bem. E eu, além disso tudo, eu observo que as pessoas que não estão conseguindo muito se adaptar, que ficaram ali muito presos na coisa do não tem evento, eu não sei o que fazer, então, mas eu tenho visto que essas pessoas realmente elas estão com muita dificuldade de fazer acontecer nesse meio virtual. Mas quem entendeu que pode adaptar e trazer para o mundo virtual, está se dando muito bem. E hoje eu fico nesse lugar de fazer essa mediação para as pessoas que antes eram analógicas, para transitá-las para esse meio tecnológico. Uma coisa que eu tenho procurado entender, e eu tenho estudado e buscado muita informação, e eu estou pesquisando, eu estou trabalhando muito com a experiência do usuário, porque eu acho que é aí que é o grande ponto de interseção da humanidade com os aparelhos tecnológicos, com a máquina, com a internet em si, é a experiência do usuário. Eu acho que é nesse lugar que a gente tem que conseguir entrar num comum acordo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse mundo que é a tecnologia de uma forma geral. Então, a ideia é trazer mais humanidade para dentro da tecnologia para que mais pessoas consigam utilizar. Até porque eu acredito que a tecnologia ela é uma coisa que nasce de dentro para fora.
eu não acredito isso porque eu imaginei. Isso é uma teoria da comunicação, né? McLuhan, Pierre Levy, são os teóricos da comunicação, eles falam isso, a tecnologia ela nasce de dentro para fora. Uma das coisas que eu fiquei muito intrigada quando eu entendi isso é que, por exemplo, um copo que a gente bebe água, ele é tecnologia das mãos fazendo assim, né, dos seres humanos para colocar água para beber. Então, é uma extensão do corpo. Aí, quando eu entendi que um carro é a extensão das suas pernas, né, que a casa é a extensão dessa proteção do seu corpo, e que, por exemplo, as redes, né, a web, as redes conectadas, ela é também uma extensão das nossas redes neurais, que aí eu vejo que é uma coisa que é, sim, de dentro para fora. Tanto que a gente vê que todas as faixas etárias, quando elas decidem aprender a usar determinado aparelho ou determinada tecnologia, elas aprendem com muita facilidade, tanto que a gente vê que os nossos avós usam WhatsApp, tem Facebook, né, conseguem enviar um e-mail. Então, eu vejo que é possível, sim, que é real isso que eu acabei de colocar, que a tecnologia é de dentro para fora, ela é uma extensão do corpo, porque todo mundo consegue acessar se começar a decidir a usar. Então, eu tento trazer essas pessoas que estão nos projetos, que estão nas produções, principalmente na produção cultural, porque são os mais analógicos, eu acho que é o setor mais analógico que a gente tem, porque a arte, ela sempre foi muito associada com o corpo, né, humano, com a fala, com as habilidades, enfim, de um modo geral, que é uma coisa muito caracteristicamente humana. Então, às vezes, as pessoas não entendem que elas podem trazer o material delas. Um palhaço pode utilizar as redes para poder fazer palhaçaria. Um músico, a gente sabe que pode, pelas lives que a gente teve aí no início da pandemia, que a gente viu que essas pessoas entenderam como que elas vão chegar ao grande público delas. Teatros feitos pela plataforma Zoom, igual a gente está fazendo aqui, peças de teatro que estão acontecendo. Então, é possível e é o futuro. Na verdade, nem é o futuro, é o presente, né? A gente precisou se adaptar, inclusive com muito mais velocidade, porque a pandemia ela veio sem ninguém esperar e as pessoas precisavam se adaptar. Então, essa transição para a era molecular, ela veio muito mais rápida, de forma muito mais célere do que a gente previa em função da pandemia. Eu era atriz, né? Quando eu era mais jovem, eu era atriz e eu não sabia ligar um computador. Assim, eu tinha realmente aversão à tecnologia quando eu era estritamente do teatro. E eu tive a oportunidade de aprender com outros técnicos do teatro a utilizar a iluminação, a sonoplastia, e eu acabei entrando para o cenário virtual, o videomapping, projeções teatrais e, enfim, cenário virtual, contracenando o audiovisual com o artista no palco, e isso tem em mim um interesse absurdo, assim, eu comecei a estudar isso, eu escrevi um projeto de pesquisa para o TCC da minha faculdade de comunicação sobre essa interseção entre a tecnologia, o audiovisual e o ator na cena, né? E daí eu fui descobrindo vários outros teóricos, vários outros caminhos, e isso despertou realmente em mim esse gosto pela tecnologia. E eu comecei a procurar cada vez mais, aí chegaram as redes sociais. Em 2014 teve esse grande boom de consumo de tecnologia que veio com o consumo feroz da informação, na ferocidade do consumo da informação, e eu caminhando junto com toda essa mudança. Em 2019, eu voltei a morar em Belo Horizonte, morava no Rio de Janeiro, voltei a morar em Belo Horizonte e eu comecei a trabalhar numa plataforma de tecnologia. E aí sim que eu comecei a entender esse mundo e esse mercado. E quando eu saí do lado de lá, né, que era o lado da produção, o lado
do projeto em si, e eu vim para o lado de cá, que é o lado de fornecedor de tecnologia para esses produtores, que eu entendi esse mercado, eu entendi como funciona uma empresa de TI, eu entendi como funciona um Agile Scrum, né, como que a produção desses projetos, o que é um desenvolvedor back-end, o que é um desenvolvedor front-end, o que é um analista de teste. Eu comecei a entender os programadores, como que funciona esse mundo, e aí despertou em mim ainda mais interesse. Por isso que eu resolvi continuar estudando, né? Porque em vários momentos, quando eu estou lá na frente conversando com o produtor de eventos, o produtor de projetos, eu entendo quais são as dores dele, até porque eu já estive naquele lugar, então eu tenho a simpatia de pegar as dores dele e trazer para esse mundo da tecnologia. Então, essa transformação, esse entendimento e essa necessidade de entender cada vez mais e aprender e estar dentro desse mundo envolvida mesmo, que foi essa grande transformação que aconteceu comigo. E eu acho que é um serviço à humanidade que eu estou prestando, porque não vai ter jeito de escapar disso. Não adianta falar, eu detesto tecnologia, eu não consigo com tecnologia, porque não tem jeito. Para você existir, hoje você tem que estar inserido no mercado da tecnologia, assim, nem que seja com uma rede social, utilizando um aplicativo de mensagem, alguma coisa do tipo. Hoje, para a gente, eu penso, logo existo, né? Agora eu estou online, logo existo. É quase isso. Então, eu acho que o que eu faço hoje é um serviço aos produtores, as pessoas que são analógicas, trazê-la para dentro, trazer elas para esse mercado da tecnologia, para esse mundo da tecnologia, para mim é um serviço que eu estou prestando à humanidade, porque eu estou tirando várias pessoas da deriva e colocando num barco seguro, assim. Eu acho que o grande pulo do gato, né, onde eles vão entender que eles precisam abrir a cabeça, abrir espaço na vida para a entrada da tecnologia, é entender que dentro da tecnologia a gente precisa da humanidade, sabe? A inteligência artificial, ela é muito inteligente, mas ela é incapaz de ter empatia, ela é incapaz de às vezes, gerar um processo humanizado para a pessoa, a pessoa que está usando, né, o usuário, o utilizador da tecnologia. Então, às vezes, essas pessoas que estão nesse lugar analógico e que têm essa dificuldade, que estão presas ali dentro desse mundo, que não querem abrir para o novo mundo, elas têm que entender que esse novo mundo, ele precisa da humanidade delas. Então, diversos profissionais de humanas, a gente pode falar assim, eles se fazem necessário. Por exemplo, um antropólogo é perfeito para fazer pesquisa de experiência do usuário, por exemplo, porque ele vai ter muito mais habilidade de criar um questionário qualitativo para passar para os usuários de tecnologia. Então, assim, existem muitos e muitos nichos que são estritamente humanos dentro da tecnologia. Eu, por exemplo, eu sou jornalista de formação, né? Eu me formei em comunicação social e jornalismo. Então, eu tenho muita aptidão com a escrita. E nesse processo de ser consultora e de conviver lá na ponta com os humanos, que são os usuários da tecnologia que eu estou oferecendo, isso me fez ter muito mais habilidade, por exemplo, para poder escrever para a interface digital. Isso me faz ter habilidade para ser designer de diálogo de chatbot. Me faz ter habilidade de criar conversação para assistente virtual de voz. Então, e para essas coisas todas funcionarem, para um bot conseguir ser o mais humanizado possível no atendimento dele, ele vai precisar de um humano ali por trás. Então, é entender que os seres humanos, que a humanidade e que esse processo de entender, né, de convivência, de interação, é extremamente importante na tecnologia.
não é só código, não é só programação, não é só aquele trabalho fechado, não. Esses nichos humanos estão sendo demandados com muita potência agora no meio tecnológico. Infelizmente, estimular é uma questão complicada, assim. Acho que talvez vai ser, se não for pelo amor, vai ser pela dor, sabe? As pessoas vão começar a perder empregos, sabe? Se não entenderem que precisa ter uma habilidade para lidar, pelo menos com o pacote Office, com a internet, sabe? Que para você conseguir fechar um contrato, você vai ter que fazer uma pesquisa da pessoa na internet, ver as redes sociais dela, para você chegar com base para criar uma empatia, para fazer uma venda, nem que seja uma venda ativa, né, que é entre as duas pessoas, você precisa saber o que essa pessoa gosta, para você criar um rapport. Então, infelizmente, quem não vier pelo amor vai vir pela dor, porque vai começar a perder oportunidades e até perder possibilidades de entrar em contato com uma outra pessoa, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer uma pós, um mestrado, alguma coisa que vai exigir dela alguma habilidade com a tecnologia. Até para a gente criar formulário para fazer uma pesquisa, se a gente utilizar isso via digital, é muito mais fácil que se procurar as pessoas em loco, sabe, para fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo. Eu faço aquela coisa de ensinar, sabe? Eu tento ensinar o que eu sei. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, não fazem a menor ideia como que usam uma ferramenta de reunião igual a essa. E aí eu pego no passo a passo, eu crio vídeos e mando para essa pessoa, eu sento com ela, ensino, divido minha tela, mostro, você vai clicar aqui, vai clicar aqui. Eu já vi gente anotando, sabe, o que eu estou falando, faz o desenho da tela, faz um croquis, anota. Então, é muito. Eu tento fazer o beabá mesmo para tentar trazer essas pessoas para esse lado. Eu tenho uma amiga, mas que também hoje tem uma relação profissional comigo, que ela é atriz, ela é mais velha, ela tem mais de 70 anos, e ela tem um trabalho de artesanato à parte, né? É um outro trabalho que ela tem. E ela quis dar um curso de artesanato pela internet, porque ela tem casa, está sozinha, não está trabalhando, enfim. E eu ensinei a ela o passo a passo de como funcionava, expliquei para ela que ela ia colocar a câmera para filmar as mãos e a câmera do computador ela conversaria com as outras pessoas, e um monte de senhora entrou para fazer o curso com ela, e elas ficam a tarde inteira batendo papo pelo Zoom. Então, é o que eu te falo, eu acho que isso é um grande serviço que eu estou prestando, sabe? Assim, às vezes até de tirar as pessoas daquela coisa solitária do isolamento, de criar uma nova renda, uma forma de criar uma renda extra, de ensinar esse passo a passo. No primeiro dia de aula eu entrei, ensinei para todas as senhoras como é que eu utilizava a sala, expliquei para elas como que seria mais fácil, falei, faz um grupo. Foi muito legal. Eu me senti assim, fazendo alguma coisa por alguém mesmo, assim, nesse momento, sabe?